Boa noite, a paz do Senhor. Nós estamos compartilhando com vocês durante esse período os desafios da igreja, os desafios são mais eminentes que a igreja tem enfrentado nos dias atuais. Eu estou compartilhando com vocês aqui alguns deles. Nesses 2 domingos anteriores eu falei a respeito disso e vou continuar falando. Vou continuar falando porque isso é algo que Deus tem falado ao meu coração. Assim como eu, existem outros líderes, outras pessoas que estão à frente de um trabalho, que estão à frente de uma igreja e que têm enfrentado desafios que outrora não faziam parte do contexto pelo qual eles viviam. Mas hoje eles são cada vez mais eminentes no nosso meio. Cada vez estão mais frequentes no nosso meio. Alguns desafios que eu estou aqui compartilhando de uma forma muito simples com vocês. E nesta noite eu quero compartilhar mais um desafio que a igreja atual e a igreja que tem passado por todas essas questões que nós temos vivenciado, mais um desafio que a igreja tem que enfrentar. Nós, esse mês de março, nós completamos praticamente 1 ano de pandemia. Há 1 ano houve-se registros dos primeiros casos, e aí desde então começamos a atravessar por tudo aquilo que nós temos visto aí, por tudo aquilo que você tem vivenciado na sua vida. Todas as catástrofes, todas as leis impostas, enfim. Eu não vou aqui me tornar repetitivo, porque isso faz parte do meu dia a dia e do seu dia a dia. Tudo aquilo que tem acontecido durante este 1 ano e ainda, infelizmente, acreditamos que ainda vai levar um período ainda para continuar acontecendo. Isso é algo muito vivo para mim e para você. Nós vivemos isso no nosso dia a dia. E com tudo isso que nós vivemos, com todas as questões que nós temos visto, isolamentos, distanciamento, todas as precauções, restrições, a igreja, ela perdeu muito com tudo isso. A igreja foi, assim como o comércio, assim como as indústrias, assim como os autônomos e aí por diante, a igreja também foi um setor que também foi extremamente prejudicado com tudo aquilo que nós temos vivenciado. Com todas as mudanças, com todas as leis, enfim, com tudo aquilo que nós temos visto, a igreja também foi um setor extremamente prejudicado pela questão e por tudo que envolve a pandemia. Durante todo esse período de 1 ano, a igreja perdeu membros, a igreja perdeu pessoas, mas eu estou aqui nesta noite, a igreja também perdeu, e muitas se preocuparam com isso. Eu não estou aqui para criticar nem para condenar ninguém, mas a igreja também perdeu em sua arrecadação. Eu mesmo aqui conheço alguns pastores que tiveram que devolver prédios que eram alugados, porque não havia mais condição de pagar o aluguel, e assim deixar de ter ali a sua congregação, a sua igreja. Mas na minha visão, na minha concepção, aonde a igreja foi mais prejudicada, aonde a igreja mais sentiu, na minha concepção, e eu vivo isso, eu presencio isso com as pessoas que estão junto comigo, onde para mim a igreja foi mais prejudicada foi pelo fato dela não poder se juntar, estar juntas.
um dos verdadeiros, aliás, um dos maiores sentidos da verdadeira igreja, um dos maiores objetivos, uma das maiores características da verdadeira igreja é estar junto. É estar junto. Então, para mim, no meu olhar, de uma forma muito simples e muito humilde, aqui do meu lugar, onde nós como igreja, e acredito que muitos, mais foram prejudicados, foi pelo fato de não poderem estar juntos. Foi pelo fato de não poderem congregar. Congregar. Essa palavra soa de uma forma muito familiar para mim e para você que estamos inseridos, né, na igreja, no contexto da igreja. Congregar. Durante este um ano, durante todo esse período, não tivemos a oportunidade de congregar. Ora podíamos, ora não podíamos, ora estávamos restritos a determinado número de pessoas e aí por diante. Durante esse período, uma das coisas que mais me preocupou e continua me preocupando é o fato de nós não podermos estar juntos. O fato de nós não podermos estar juntos. E vou deixar bem claro, eu não estou aqui de maneira alguma e eu não tenho absolutamente nenhum conhecimento, sou extremamente leigo a respeito disso, para dizer que está certo ou que está errado, para dizer que nós não devemos aderir às restrições ou não. Não, meu objetivo aqui não é esse. Meu objetivo não é esse porque existem as instituições que são extremamente sérias e competentes para ditar essas regras para mim e para você. O meu objetivo aqui nesta noite é que a verdadeira igreja do Senhor, durante todo esse período, ela foi prejudicada pelo fato de não poder estar junto. De não poder estar junto. Obedecendo às regras, obedecendo aos decretos, obedecendo às normas, mas isso fez com que ela não pudesse mais se agrupar, se estar junto. Fez com que ela, como eu disse e vou repetir, fez com que ela não pudesse mais executar o fato de congregar. E é interessante que um dos sinônimos da palavra congregar é unir-se intimamente. Intimamente. É unir-se intimamente. Quando nós lemos lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, Hebreus capítulo 10, versículo 25, eu vou ler aqui uma tradução que eu achei extremamente interessante. Não deixemos de reunir-nos. Em outras traduções diz, não deixemos de congregar. Como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Congregar, o sentido da palavra congregar, que é unir-se intimamente, quando ela se refere à igreja, não é simples o fato de nos ajuntarmos ali naquele lugar, naquele espaço, naquele templo, naquele lugar onde nós ou alugamos ou então construímos para estar juntos. Mas é o fato a congregar é nos unirmos intimamente. Por isso que a verdadeira igreja, para a verdadeira igreja, ela tem sentido e muito o fato de nós não podermos mais congregar. Porque para a verdadeira igreja era de extrema importância que ela estivesse junta intimamente, conhecendo e compartilhando dos problemas do irmão, conhecendo e compartilhando das alegrias dos irmãos, e aí por diante. Quando nós deixamos de congregar pelas vias que nós sabemos aí, que todo mundo sabe, pelas questões que todo mundo sabe, então nós perdemos
uma das principais características, um dos principais objetivos da igreja, que é justamente estar junto intimamente, conhecendo um ao outro, se relacionando uns com os outros. No meu ponto de vista, essa foi a forma como mais a igreja foi prejudicada. A igreja foi extremamente prejudicada porque foi tirado o direito dela. Volto a dizer, óbvio que diante das regras e restrições e normas, mas foi tirado esse direito, essa principal característica dela, que é o fato de congregar, de estar junto intimamente. E durante esse período, durante esse ano todo, a igreja ela teve que se adequar à situação. E algo que a igreja tem feito com muita frequência são os cultos online. São os cultos online. E, meu amado, eu não tenho absolutamente nada contra isso, tanto é que estou aqui fazendo isso, realizando isso. Inclusive, tenho pessoas que se alimentam daquilo que faço aqui dessa forma, dessa maneira, online, pessoas que estão longe, pessoas que eu amo, que são importantes para mim e que fazem uso desse mecanismo, dessa ferramenta que é extremamente válida. Mas a questão é que durante todo esse período, as pessoas foram se acostumando. E salvo as exceções, como eu disse, aquelas que realmente precisam, aquelas que realmente fazem uso dessa ferramenta, desse mecanismo para se alimentarem, para realmente, porque não tem condição, não podem estar, não se encontraram para estar inseridas em outro contexto, mas salvo essas exceções, nós temos visto que as pessoas, elas acabaram se acomodando. Então, durante todo esse período de um ano, onde nós passamos por todas essa série de restrições, e estamos passando ainda, vamos passar, onde os decretos mudam de um dia para a noite. Então, durante todo esse período, as pessoas, elas começaram a deixar de congregar. E essa palavra, essa característica da verdadeira igreja, que é o fato de unir-se intimamente, de congregar, começou a não fazer mais parte da vida dessas pessoas. Começou a não mais ter o verdadeiro significado, sentido para essas pessoas. Então elas simplesmente se aproveitaram da circunstância e do momento onde realmente não podia se sair de casa, onde não podia se ajuntar, onde não podia estar junto. E a única ferramenta que tinha eram justamente os cultos, as transmissões online. Então as pessoas elas se apoiaram nisso, as pessoas elas se acomodaram com isso. E hoje, um dos grandes desafios da igreja, da verdadeira igreja, é fazer com que as pessoas venham a se conscientizar que é necessário congregar. Nós lemos aqui em Hebreus que é necessário estarmos juntos para nos encorajarmos, porque afinal de contas, tudo isso estava prevendo a aproximação dos últimos dias. Nunca foi tão necessário que nós estivéssemos juntos. Nunca foi tão importante a necessidade de congregar. Nunca foi tão, necessário como um alimento. Nunca foi tão importante o fato de estarmos juntos, de congregarmos. Aí você pode estar me questionando e perguntando, tá ok, eu entendo, mas
as regras não deixam, elas não permitem, o momento ele não é oportuno para isso. Exato, meu querido. E em maneira, em hipótese alguma, eu quero aqui levar você ou incentivá-lo a não seguir as leis, os decretos e as regras. Não, 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 não. Temos que segui-las, elas estão aí para que eu e você venhamos a segui-las. Mas, o grande desafio da igreja é deixar ciente de que toda essa situação há de passar. Nós estamos passando por um período de vacinação, onde já as pessoas estão se tornando imunes à doença. E vai chegar o momento, e eu creio que o momento está próximo, onde todos estarão imunizados. E nós vamos ter novamente a condição de congregar, unirmos intimamente. E aí vem a minha pergunta. Será que, quando nós voltarmos a ter essas condições, será que, quando nós voltarmos a ter esse direito, será que, quando for proporcionada pelos todos os órgãos de saúde, quando nós estivermos inteiramente tranquilos, será que nós vamos voltar a ter o costume de congregar? Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Estamos já há um ano nisso e vamos ainda vão alguns meses, eu acredito, para que nós venhamos, para que a situação venha a se tornar melhor, para que venha a ser criada a condição para que nós venhamos a estar juntos. Ainda vai um período. E será que no término disso, será que no término de tudo isso, iremos congregar? Ou iremos ficar apoiados? Ou iremos ficar acostumados com o fato das imagens chegarem até a nossa casa? Com o fato de nós não precisarmos nos esforçarmos nem um pouco para sairmos do conforto do nosso lar, para estarmos indo até a igreja, para executarmos algo de mais fundamental, que é estarmos juntos. A igreja não pode perder isso. Esse é um dos grandes desafios. A igreja não pode perder o fato, a igreja não pode perder o sentido de estarmos juntos intimamente. Não é para arrecadar dinheiro, não é para mostrarmos que temos o maior número de pessoas, o maior número de membros, não. Mas é para justamente exercermos o verdadeiro sentido da palavra congregar, que é unirmos intimamente, é estarmos ligados nos nossos problemas, nas nossas situações adversas, é estarmos juntos. Quando em Hebreus nos fala, nos adverte a congregar, é justamente isso, meu amado. A preocupação é justamente essa. É o fato de que as pessoas esqueçam e deixem de lado um dos principais objetivos da igreja, que é unirmos, é estarmos juntos. E isso é necessário. Isso é necessário. O grande objetivo da igreja, o grande desafio da igreja é justamente mostrar ao seu povo que vai chegar o momento em que nós vamos poder congregar novamente. E aí, qual será a sua atitude? Qual será a minha atitude? O que faremos? O que faremos? Isso tem que ficar claro, notório para a minha vida e para a tua vida. Em Hebreus fala que era necessário que nós congregássemos para nós nos encorajarmos. Olha aí, meu querido, é o sentido da igreja. Conhecermos, encorajarmos, porque estava próximo o dia. Eu já falei aqui, já compartilhei com você aqui alguma coisa a respeito de que o fim dos dias se aproxima. É notório isso, é visto isso. Isso, a palavra, a Bíblia nos traz isso. Então, mais uma vez, mostra para mim e para você
evidencia para mim e para você a necessidade de congregar, de estar juntos. A necessidade de estar juntos. Diante das oportunidades ou não, nós não podemos perder isso dentro de nós. A nossa essência de cristãos, as nossas marcas como cristãos, ela nós temos que ter a marca do desejo de congregar, de estar juntos. Isso tem que brotar dentro de mim, de você. Se você não sente isso, e se você, por causa das situações, por causa de tudo aquilo que aconteceu nesse período e ainda está acontecendo, acomodou-se. Se você, diante de tudo aquilo que aconteceu e está acontecendo, acha que não é mais necessário congregar, porque afinal de contas temos outros meios para podermos nos alimentar. Quero dizer para você aqui nesta noite, salvo as exceções, quero dizer aqui para você nesta noite que há uma necessidade extremamente importante de nós nos unirmos intimamente. Estamos nos fins dos dias. E é necessário que isso aconteça, ocorra dentro da verdadeira igreja, para que ela possa se encorajar. Nada mais propício esse termo no dia que nós vivemos, nos dias atuais que nós vivemos. Encorajar-nos uns aos outros, congregando. Esse é um dos grandes desafios que a igreja tem, principalmente, quando tudo isso, quando toda essa onda começar a se estabilizar e as coisas começarem a voltar à sua normalidade. Esse é um dos grandes desafios da igreja. Eu quero orar nesta noite, meu amado. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você que se sente, talvez, triste, talvez desencorajado a congregar. Talvez você tenha se acostumado com tudo aquilo que tem acontecido. E eu quero orar também para que o Espírito Santo venha tocar no seu coração sobre essa necessidade. Se você a perdeu, que o Espírito convença você que há a necessidade de congregar. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, toca em todos nós. E não faz, meu Deus amado, não deixe, meu Deus amado, com que nós venhamos a perder esse desejo de nós nos unirmos intimamente. Ó Espírito Santo de Deus, visita todos aqueles que me ouvem, toca no coração deste homem, desta mulher, e faz brotar dentro deles, Senhor Deus, o desejo de nos unirmos intimamente, de congregarmos, de buscarmos a Tua casa, ó Senhor. O grande desafio para a Tua igreja é fazer com que as pessoas entendam que é necessário isso, porque afinal de contas, estamos nos finais dos dias. Os dias estão contados. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha convencer, venha fazer a brotar em mim, a brotar em meu irmão, esse desejo, essa necessidade de congregar. Ó Senhor, o grande desafio da igreja é nos ajuntarmos para que nós venhamos a nos encorajar, não para que haja uma arrecadação de dinheiro, porque afinal de contas foi perdido muito dinheiro, teve muitos prejuízos nesse período. Não, o verdadeiro sentido é nos ajuntarmos para congregarmos, para expressarmos uns aos outros as nossas necessidades, as nossas aflições, as nossas angústias, para que nós venhamos, em nome de Jesus, a exercer o verdadeiro sentido da igreja, que é encorajarmos, ajudarmos, estarmos juntos. Em nome de Jesus, meu Pai amado, toca, Senhor Deus, no coração de todos aqueles que estão desanimados, tristes, que estão com as suas cabeças abaixadas, prostradas, que não querem mais estar na sua casa, porque afinal de contas, há tanto tempo já não vão. Ah, Senhor, em nome de Jesus, as minhas palavras, elas não vão ter a eficácia se elas não forem levadas
e se elas não forem tocadas no coração dessa pessoa pelo teu Espírito, então que o teu Espírito possa fazer isso. Em o nome de Jesus, meu Pai amado, esta é a minha oração nesta noite. Amém e graças a Deus. Meu querido, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.